Força Tarefa intensifica ações em Pinhalzinho, a cidade do oeste que registra o maior número de casos de dengue no estado. Tem gente que não dá bola, né? Não dá bola, deixa o lixo jogado. O mosquito vem, né? Tá aí. Operação prende quadrilha que agia no desvio de cargas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Um policial foi preso. Desperdício de dinheiro e abandono. Nossa equipe visita os 3 terminais de ônibus que nunca entraram em funcionamento na capital. Um dinheiro gasto que deveria ser utilizado para outra coisa, deveria fazer alguma coisa para o utilizo do pessoal aqui de Capoeiras também, né? No futebol, a derrota das 2 equipes da capital na Primeira Liga. Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017. O Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. Em Pinhalzinho, no oeste do estado, uma força-tarefa está sendo realizada para combater focos do mosquito da dengue. É que a cidade é uma das que mais registraram casos da doença aqui no estado. Cleidineia está preocupada com as constantes chuvas e o calor, porque no ano passado vários familiares dela tiveram dengue. Por isso, a dona de casa sempre procura deixar o pátio da residência limpo para não acumular água. Tem gente que não dá bola, né? Não dá bola, deixa o lixo jogado. Quando vê, tem água, chuva todo dia, né? Aí o mosquito vem, né? Tá aí na nossa cidade. Então é bom cuidar, é bom recolher o lixo. Lixos, entulhos, móveis, restos de galhos e tudo que possa acumular água estão sendo recolhidos durante o mutirão, que deverá passar por todos os bairros do município de Pinhalzinho. Fazendo essa limpeza nos terrenos baldios, recolhendo tudo que o morador tem no fundo da residência que possa estar acumulando água e se transformando num criador do mosquito da dengue. Então vai ficar, os bairros, a cidade vai ficar em ordem. Então a gente conta com a colaboração dos moradores fazendo a sua parte. Em 2016, o município de Pinhalzinho registrou mais de 4.600 focos do mosquito da dengue e 108 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Já neste ano, 4 pessoas tiveram sintomas, mas os exames deram negativos. 9 focos já foram localizados em mais de 50 armadilhas. De acordo com o secretário de Saúde, para não acontecer mais uma epidemia de dengue, o município precisa da conscientização da população. Cuidado especial aonde possa haver um criadouro, que são calhas principalmente, as cisternas, as caixas d'água. O ladrão da caixa d'água deve ser protegido com uma telinha, porque por ali parece inofensivo, mas entra o mosquito que vai se alojar dentro da caixa d'água e formar um criadouro. Uma operação para combater o tráfico de drogas e homicídios foi realizada no norte da ilha hoje. A região registrou 8 assassinatos só neste mês. 200 policiais se reuniram ainda na madrugada para alinhar o plano de ação. O objetivo era cumprir 15 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. A ação durou o dia todo. Foram apreendidas drogas, armas, dinheiro, celulares e outros itens provenientes de roubo, segundo a polícia. A investigação é focada em grupos criminosos que atuam no norte da ilha. Dos 18 assassinatos que foram registrados este ano na capital, 8 aconteceram nessa região. A força-tarefa foi iniciada para tentar diminuir a violência no norte da ilha. 3 mulheres foram presas na noite de ontem em um bar por deixar os filhos sozinhos em uma residência em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Policiais foram até a casa e encontraram 5 crianças entre 1 e 10 anos, além de um bebê de 3 meses sozinhos. Vizinhos denunciaram que as crianças tentaram sair do local e foram impedidas pelos moradores. As mães pagaram fiança e foram liberadas. 2 delas chegaram a ameaçar as conselheiras tutelares. Uma investigação que durou mais de um ano desarticulou uma quadrilha que desviava cargas no sul do país. Um policial foi preso. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissotto. A operação foi realizada pela Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC com apoio da Polícia Civil. O esquema desarticulou uma organização criminosa responsável por desviar cargas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 7 pessoas foram presas, entre elas um policial civil.
Eles contratavam fretes e simulavam assaltos. Em alguns casos, as carretas nem chegavam a ser carregadas e o policial envolvido registrava boletins de ocorrência fraudulentos. Em alguns casos, os motoristas nem iam para a delegacia. De acordo com as investigações, 25 cargas foram roubadas e o prejuízo deve ultrapassar R$1 milhão. Elisandra Vissotto, de Chapecó, para o Band Cidade. O Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de R$18 milhões do ex-prefeito de Florianópolis e atual senador Dário Berger e de mais 14 réus em um processo de improbidade administrativa. A ação trata sobre uma dispensa de licitação e contratação emergencial de empresa para operar radares em Florianópolis. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina em agosto de 2011, que alegou várias irregularidades como dispensa de licitação injustificada, prorrogações contratuais indevidas e a contratação de serviço de monitoramento de trânsito com remuneração por produtividade, no qual a empresa recebia pelo serviço com base em um percentual da arrecadação das multas. De acordo com a assessoria de imprensa de Dário Berger, o senador deve recorrer ao Colégio do Supremo Tribunal Federal de Justiça. O ex-prefeito não concorda com a decisão, alegando que ela foi tomada de maneira monocrática. Hoje é o terceiro dia de votações do pacote de projetos do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Alguns que foram rejeitados passaram por reformulações e foram aprovados. Depois de passar por algumas alterações apresentadas pelo vereador Miltinho Barcelos, o projeto de lei que institui o Programa de Parceria Público-Privada de Florianópolis foi aprovado. O projeto veio do Executivo com alguns erros até de redação e faltando algumas coisas para ficar um projeto bom. Então, depois de estudar bastante o projeto e buscar informações, acabei apresentando um substitutivo global que acabou ampliando algumas coisas dentro do projeto. O programa tem o objetivo de promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regularizar e fiscalizar parcerias público-privadas no âmbito da administração pública municipal. Além deste projeto, foi aprovada a conta única do município. Há inúmeros projetos que desrespeitam legislações federais, como o caso deste que foi aprovado agora, que é o regime de conta única, que não previu nesta legislação a preservação dos fundos, fundo de cultura, fundo de meio ambiente, todos vão para uma conta única, dificultando assim o controle social e o controle parlamentar. Com isso, já são 9 projetos aprovados pela Câmara neste terceiro dia de votação. Ainda restam pelo menos 20 projetos para serem apreciados pela Casa. Veja a seguir, desperdício de dinheiro público. Veja como está a situação de 3 terminais de ônibus que nunca entraram em funcionamento na capital. No futebol, o primeiro jogo oficial do Figueirense e a expectativa da torcida para ver um dos reforços do time em campo. O Band Cidade volta já. O Band Cidade visitou hoje os 3 terminais de ônibus que nunca entraram em funcionamento em Florianópolis. A reclamação é que, além do desperdício de dinheiro público, os espaços estão se degradando. No terminal do Saco dos Limões, nenhuma movimentação de ônibus. Por aqui encontramos alguns índios instalados no local com barracas e colchões. Eles estão aqui por determinação da Justiça. Na época em que foi construído, o terminal custou aproximadamente R$2 milhões. Já há uma série de estudos para dinamizar e potencializar o terminal, de modo que a população possa ter nesses terminais que foram mal planejados, esses terminais que não deram certo, espaços de convivência. Já no bairro Capoeiras, o terminal está sendo utilizado pela Concap e funciona como um ponto de entrega voluntária, onde são recebidos lixos pesados que não são recolhidos pelos caminhões da coleta. Aqui no Jardim Atlântico, a situação do terminal inaugurado em 2003 é essa. Do lado de dentro, a obra do que seria o futuro mercado público do continente da capital está totalmente parada. E do lado de fora, o lixo e o mato tomam conta do local.
A administração municipal anterior chegou a investir cerca de R$2 milhões na adequação da estrutura para transformar o espaço, mas a atual gestão ainda não sabe quais os planos futuros para o terminal. A atual administração vai implementar um projeto ainda melhor, transformando de fato aquele terminal desativado que não deu certo, que foi mal planejado, em um espaço de lazer e de comércio para toda a comunidade. Os terminais de Capoeiras e do Jardim Atlântico custaram aos cofres públicos aproximadamente R$5 milhões na época em que foram feitos. Para a população, resta a indignação com o descaso do uso do dinheiro público. Então que fizesse outras coisas, né? As creches mesmo estão abandonadas, né? Os colégios, né? O que eu acho é isso aí, né? Um dinheiro gasto que deveria ser utilizado para outra coisa, deveria fazer alguma coisa para o utilizo do pessoal aqui de Capoeiras também, né? De fato, está aí uma ótima oportunidade para a nova administração da capital mostrar respeito pelo dinheiro público. Não estou dizendo que a então prefeita Ângela Amin estava totalmente errada quando construiu o complexo de terminais. A ideia foi boa. É tanto que, fora esses 3 Sacos dos Limões, de Capoeiras e do Jardim Atlântico, que não entraram em funcionamento porque dependiam de outras conexões, que obviamente não foram viabilizadas, os demais estão operando desde que foram construídos. As administrações seguintes também não se empenharam em fazer funcionar esses terminais. Agora, na administração passada, surgiu esta gloriosa ideia de transformar o terminal do Jardim Atlântico no mercado público. Tudo bem, o povo gostou. Mas segundo os dados, está aí a repórter foi agora, a Bruna falou, foram investidos aproximadamente R$2 milhões e o local foi novamente abandonado. Nem que tivesse todo esse dinheiro sobrando, não se faz isso. Para administrar desse jeito, qualquer um pode ser prefeito. Espera-se que a atual equipe da prefeitura mostre-se um pouco mais competente com relação a esses terminais. Foi assinado hoje em Itajaí, no Vale, o contrato para a dragagem dos acessos do porto de Itajaí para remover resíduos e restabelecer a profundidade dos canais. O governo federal se comprometeu a investir 38,8 milhões nas obras, que devem começar em fevereiro e terminar em julho. Desde as fortes chuvas registradas em Santa Catarina em 2015, o rio Itajaí-Açu sofre com o assoreamento e a perda de profundidade. O porto de Itajaí é o principal porto do estado e o segundo maior complexo do país em movimentação de contêineres. Continuam as operações de vistorias nos presídios de Santa Catarina. A ação de hoje foi em Itajaí. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. E mais uma etapa da Operação Escudo foi realizada, dessa vez no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecido como Canhanduba. A ação envolve revistas, buscas nas celas e ambientes prisionais e inspeção e auditorias internas. Cerca de 80 agentes penitenciários, policiais civis e militares participaram da ação. O Tribunal Regional Eleitoral definiu que as eleições diretas em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, e Sangão, no sul do estado, vão acontecer no dia 2 de abril. Os 2 prefeitos eleitos em outubro do ano passado foram impedidos de assumir por irregularidades nas candidaturas. Os candidatos têm até 7 de fevereiro para homologar as candidaturas, com convenções partidárias entre 3 e 5 de fevereiro. O maior ídolo do Brasil no surf, Gabriel Medina, vai acompanhar a abertura do Hip Cool Girl Search na Praia da Joaquina, em Florianópolis, que será disputada nos próximos sábado e domingo. O circuito conta com 4 categorias: caçulas com máximo de 12 anos, a iniciante com surfistas sub-14 e a mirim feminina, ambas com limite de 16 anos. Sendo que nessas 2 últimas, os campeões do ranking garantirão vagas para defender o Brasil na final internacional de 2018. E agora o futebol. Pouco mais de 2.000 torcedores foram ao estádio Orlando Scarpelli para acompanhar o primeiro jogo oficial do Figueirense. E a torcida está ansiosa para ver em campo um dos reforços do Furacão do Estreito, reconhecido pela fama de artilheiro. Antes do jogo, só um nome saía da boca do torcedor do Figueira. É o Zé Love, né? Zé Love. Zé Love. Mas os alvinegros terão de esperar mais uma semana para ver ele, Zé Love. Porém, na estreia de 2017, o Furacão tinha 8 caras novas. Eu acho que o time está sendo bem formado, até porque Série B a gente sabe que cai um pouco o padrão, né?
Mas eu gostei um pouco das contratações que vieram, principalmente para o ataque. Mas ainda falta aquele camisa 10 e o lateral, né? Não tem jeito. Com a bola em jogo, duas coisas ficaram bem distintas. A posse de bola do alvinegro, que controlou boa parte do jogo, mas esbarrou na falta de pontaria, como nessa jogada de Anderson Aquino, ou ainda nesse lance, que faltou centímetros para desviar a bola. E a outra distinção ficou por conta das inúmeras chances perdidas pelo Londrina, que quando marcava, era anotado impedimento. E o tal volume de jogo do Figueira não adiantou nada. Até porque você sabe que futebol, o que vale é bola aqui, ó, na rede. Coisa que não aconteceu do lado alvinegro. Para os paranenses, que mais chances tinham criado durante toda a partida, esses sim levaram a melhor. E foi na lei do ex. Celcinho, bem posicionado, fez o único gol do jogo. 1-0 Londrina. Eu peço ao torcedor um pouco mais de paciência, um voto de confiança que esse time vai encaixar, vai render e vai alcançar os objetivos traçados para esse ano. E o próximo jogo do Figueirense é sábado em Florianópolis contra o Brusque, na estreia do Catarinense. Também pela Primeira Liga e também contra um adversário paranaense, o Leão da Ilha fez o primeiro jogo oficial da temporada. Confira os gols. O Paraná recebeu o Avaí em Curitiba e abriu o marcador nesse lance de longa distância com Renatinho. O segundo gol também foi dos donos da casa. Nessa cobrança de escanteio, Ítalo aproveitou o desvio e mandou para o fundo da rede. Fim de jogo, Paraná 2, Avaí 0. O time de Florianópolis volta a jogar no sábado na abertura do estadual em Criciúma contra o Tigre. E a seguir, feira reúne expositores de vários países em Florianópolis. E você vai ver também, garantido em lei. Na capital, cinemas são obrigados a realizar adaptações para garantir segurança do público infantil. Arte de várias partes do mundo. A Feira dos Países está na capital. O repórter Juan Todescati tem mais informações. Você já pensou em visitar vários países em apenas um lugar? A Turquia, o Egito, a Índia? Pois essa é a oportunidade que a Feira dos Países aqui em Jurerê Internacional está garantindo aos turistas. Eu converso agora com a Lourdes, que vai falar um pouco mais sobre essa feira. Lourdes, como é que está a movimentação de turistas aqui na Feira dos Países? Está bem interessante, turistas de vários locais, do mundo inclusive, né? Vários países, visitando, conversando, comprando peças, porque aquela coisa, tipo assim, quando você vai visitar algum local, você sempre leva uma lembrancinha, né, de algum país. Então, mesmo que não estejam no país, mas estão em contato com representantes dos países, com peças típicas e originais dos próprios países. Está bem interessante essa troca de experiências entre os turistas, os visitantes e os expositores. Até quando vai a feira e qual é o horário para o visitante? A feira vai até dia 29 de janeiro, domingo, e o horário é das 14 às 22 horas todos os dias. A entrada é franca? A entrada é franca e é um prazer receber a todos. Juan Todescati, para o Band Cidade. Já é lei. Desde o dia 23 de janeiro, teatros e cinemas são obrigados a adaptar cadeiras para que possam ser utilizadas com segurança pelas crianças em Florianópolis. Os estabelecimentos em Florianópolis já têm um prazo de 90 dias para se adequar. Na capital, alguns cinemas já contam com opções para acomodar o público infantil. Os principais teatros são administrados pelo Estado: o Teatro Ademir Rosa, no SIC, e o Teatro Álvaro de Carvalho, no Centro. Ambos ainda não estão equipados com poltronas para crianças. Em nota oficial, a Fundação de Cultura informou que está elaborando um estudo para promover as adaptações.
Começa hoje em Jaraguá do Sul o 12º Festival de Música de Santa Catarina, o FEMUSC. É reconhecido internacionalmente como o maior festival escola da América Latina. Nesta edição, estão participando 300 alunos de 15 países e professores renomados vindos do exterior. O evento, que valoriza a música erudita, vai até o dia 4 de fevereiro no Teatro Scar, em Jaraguá do Sul. A entrada é franca. E você viu hoje no Band Cidade, força-tarefa intensificações em Pinhalzinho, a cidade com o maior número de casos de dengue no estado. A operação prende quadrilha que agia no desvio de cargas nos 3 estados do sul. 3 terminais de ônibus que nunca entraram em funcionamento na capital estão se degradando. Avaí e Figueirense perdem na estreia na Primeira Liga. Sibeli, antes de encerrar o nosso Band Cidade de hoje, quero comentar sobre um assunto que incomoda muita gente, e muita gente que tem problema de caminhar, de se locomover, que são os deficientes, os cegos, os mais idosos que têm dificuldades para caminhar, mães com crianças no carrinho, que são as calçadas da nossa cidade, especialmente nos bairros. O caso das calçadas independe do poder público, porque as calçadas são responsabilidade do proprietário do imóvel que faz frente com a rua, com a avenida, com a estrada. Portanto, eu acho que é o momento de, se o poder público não cumpre o seu trabalho e procura fechar os buracos que estão às centenas pela cidade, que ao menos os donos das calçadas tomem a iniciativa de dar uma demonstração de civilidade, respeitando aqueles que precisam de calçadas boas para andar. Ok? Tá certo. Vem aí. Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Até amanhã.